Ivan Dmitrichek, homem remediado que vivia com a família na base de uns 1.200 rublos por ano, muito satisfeito com seu destino, certa noite, depois do jantar, sentou-se no sofá e começou a ler o jornal. "Esqueci de dar uma olhada no jornal de hoje", disse sua mulher tirando a mesa. "Dê uma espiada para ver se saiu o resultado do sorteio." "Saiu", respondeu Ivan Dmitrichek. "Mas você não penhorou seu bilhete?" "Não. Paguei os juros na terça." "Qual é o número?" "A série é 9.499, bilhete 26. "Então vejamos. 9.499 e 26. Ivan Dmitrichek não acreditava na sorte da loteria, e em outra ocasião, jamais se daria ao trabalho de verificar a lista. Agora, porém, que não tinha nada para fazer e o jornal estava bem debaixo de seu nariz, percorreu com o dedo de cima para baixo os números da série. E não é que logo de cara, como que para zombar de sua descrença, já no alto da segunda coluna, apareceu de repente, diante de seus olhos, o número 9.499. Sem conferir o número do bilhete nem verificar se tinha lido certo, deixou cair rapidamente o jornal no colo, e como se alguém lhe tivesse derramado água na barriga, sentiu um friozinho agradável no fundo do estômago. Era uma sensação de coceira, terrível e deliciosa ao mesmo tempo. "Masha", disse com voz surda, "o 9.499 está aqui." A mulher olhou para seu rosto surpreso, assustado, e compreendeu que o marido não estava brincando. 9.499? Perguntou ela, empalidecendo e deixando cair na mesa a toalha dobrada. "Sim, sim. Está de verdade." "E o número do bilhete?" "É mesmo. Ainda falta o número do bilhete. Mas tenha paciência e espere." "Então que tal? De qualquer modo o número de nossa série, está?" "De qualquer modo." "Entendeu?" Ivan Dmitrichek olhou para a mulher e sorriu num sorriso largo e apalermado como uma criança a qual tivessem mostrado alguma coisa brilhante. A mulher também sorria. Sentia o mesmo prazer que o marido por ele ter lido somente a série e não ter tido pressa em saber do número do feliz bilhete. É tão delicioso, tão angustiante consumir-se e espicaçar-se na esperança de uma felicidade possível. "A nossa série está", disse Ivan Dmitrichek depois de um longo silêncio. "Significa que existe uma possibilidade de termos ganho. Apenas uma possibilidade, mas, apesar de tudo, ela existe. Está bem, mas agora, olhe. Espere. Ainda teremos tempo à vontade para nos desiludir. Se esta, na segunda coluna de cima, quer dizer que o prêmio é de 75.000. Isso não é dinheiro, é uma força, um capital. E se de repente eu olhar para a lista e lá estiver o número 26? Hein? Escute, e se tivermos ganho de verdade?" Os cônjuges começaram a dar risada e a olhar demoradamente um para o outro, sem falar nada. A possibilidade da aventura deixara-os obnubilados, e eles não conseguiam sequer sonhar, dizer para que precisavam daqueles 75.000, o que comprariam? Para onde iriam? Imaginavam apenas os números 9.499 e 75.000, desenhavam-nos em sua imaginação, mas a ideia da felicidade, que estava tão próxima, parecia não lhes passar pela cabeça. Ivan Dmitrichek andou algumas vezes de um lado para o outro, com um jornal nas mãos, e só quando a primeira impressão se acalmou, é que aos poucos, começou a sonhar. "E se tivermos ganho?" disse. "Seria uma vida nova, uma catástrofe. O bilhete é seu, claro, mas se fosse meu, antes de mais nada, naturalmente eu compraria algum imóvel, algo como uma propriedade, no valor de, digamos, 25.000, deixaria uns 10.000 para despesas extras. Mobília nova, uma viagem, pagamento de dívidas e assim por diante. Os 40.000 restantes colocaria no banco para render juros. Realmente, uma propriedade seria ótimo", disse a mulher sentando-se e deixando cair os braços no colo. "Em algum canto, na região de Tula ou de Orlov. Em primeiro lugar, não seria preciso alugar nenhuma casa de campo. E, em segundo, não deixa de ser uma renda." E na imaginação dele começaram a se aglomerar imagens, uma mais poética e aprazível que a outra. E em cada uma delas, ele se via satisfeito, tranquilo, saudável,
e chegou a sentir um calorzinho agradável, um calorzão, mesmo. Lá está ele, depois de ter comido uma sopa de legumes fria como gelo, de barriga para cima na areia quente, na beira do rio ou no jardim mesmo, embaixo de uma tilha. Faz calor. O filho e a filha rastejam perto dele, rolam na areia ou caçam algum bichinho na relva. Cochila docemente sem pensar em nada, e sente com todo o corpo o que significa não ter de ir ao serviço nem hoje, nem amanhã, nem depois. E quando cansar de ficar deitado, pode ir ver cortar o feno, ou ao bosque, colher cogumelos, ou então ficar observando como os camponeses pescam os peixes com o arrastão. Ao pôr do sol, pega um pano, um sabonete, e esgueira-se na casa de banho, onde se despe devagarzinho, passa um tempão alisando o peito nu, com as palmas das mãos, e finalmente cai na água. Na água, os peixinhos se agitam em volta das bolhas turvas de sabão, e as plantas aquáticas balançam na corrente. Depois do banho, um chá com creme e rosquinhas doces. À noite, um passeio ou uma partida de uísque com os vizinhos. Sim, seria bom comprar uma propriedade, diz a mulher, também sonhando. Lê-se em seu rosto que está encantada com os próprios pensamentos. Ivan Dmitritek imagina o outono chuvoso, as noites frias, o veranico. Nessa época é preciso andar um tempão pelo jardim, pela horta, pela margem do rio até sentir bem o frio, e depois beber um copo cheio de vodka, junto com cogumelos salgados, ou um pepino em salmourai, e pronto, tomar outro trago. As crianças vêm correndo da horta, trazendo cenoura e nabo. Sente-se o cheiro fresco da terra, e depois, estirar-se no sofá e folhear uma revista qualquer, sem pressa, até que o sono chegue. Cobrir o rosto com a revista, desabotoar o colete e entregar-se. Após o veranico, o tempo é fechado, ruim. Chove dia e noite. As árvores despidas choram, o vento é úmido e frio. Os cachorros, os cavalos, as galinhas, não há quem não esteja molhado, melancólico, encolhido. Não se tem por onde passear, sair de casa, nem falar. Passa-se o dia inteiro andando de um canto para outro e olhando tristemente pelas janelas embaçadas. Que coisa enfadonha! Ivan Dmitritek parou e olhou para a mulher. Sabe de uma coisa, macha? Eu iria para o estrangeiro. E ficou pensando como seria bom viajar para o estrangeiro, cruzar o oceano profundo e ir para algum lugar no sul da França, para a Itália, para a Índia. Eu também iria para o estrangeiro correndo, disse a mulher. Mas olhe o número do bilhete. Espere. Daqui a pouco. Andou pelo quarto e continuou a pensar. E se a mulher fosse realmente para o estrangeiro? Viajar é bom sozinho, ou em companhia de mulheres despreocupadas, sem compromisso, que vivem o momento presente, e não com aquelas que ficam o tempo todo pensando e falando em crianças, suspirando, tremendo com medo de gastar um copeque que seja. Ivan Dmitritek imaginou sua mulher no vagão, cheia de embrulhos, cestas, pacotes, suspira, e queixa-se que a viagem lhe deu dor de cabeça, que gastou muito dinheiro. É preciso correr na estação atrás de água quente, sanduíches, água potável. Almoçar ela não pode, custa caro. Tenho certeza que ela iria controlar cada centavo, pensou ele, olhando para a mulher. O bilhete é dela, não é meu. E para que ela precisa ir para o estrangeiro? O que é que lhe falta ver lá de importante? Já sei. Ficará fechado o tempo todo no hotel e não me deixará desgrudar dela um só momento. E pela primeira vez em sua vida, reparou que a mulher tinha envelhecido, ficara feia e cheirava a cozinha, enquanto ele ainda era moço, saudável, viçoso, bom para se casar uma segunda vez. Claro, tudo isso é bobagem, é besteira, pensou. Mas, para que iria ela ao estrangeiro? O que ela aproveitaria lá? Mas iria mesmo. Imagino. Para ela, Nápoles ou Clean iria ser a mesma coisa. Ficaria me atormentando e eu dependeria dela. Tenho certeza de que na hora em que recebesse o dinheiro, iria trancá-lo a 7 chaves, como faz o mulherio. Iria escondê-lo de mim. Aos parentes dela, tudo, mas para mim, contaria cada centavo. Ivan Dmitritek ficou pensando na parentela. Logo que todos esses irmãozinhos, irmãzinhas, titias e titios soubessem do ganho,
viriam se arrastando, bancando os mendigos, sorrindo untosamente, bajulando. Eita gentinha sórdida! Se lhe oferecem a mão, pegam o braço. Se não lhe oferecem, amaldiçoam, rogam pragas, desejam todo tipo de desgraça. Ivan Dmitrichek lembrou-se de seus parentes e seus rostos, que ele sempre olhara com indiferença, pareciam-lhe agora odiosos, repulsivos. São uns canalhas, ele pensou. E o rosto da mulher começou também a parecer-lhe odioso, repulsivo. Em seu íntimo começou a ferver um ressentimento contra ela, e ele pensou com alegria perversa. Não entende nada de dinheiro, por isso é avarenta. Se ganhasse, mal me daria 100 rublos, e o resto iria direto para o cofre. Já olhava agora para a mulher com ódio e não mais com um sorriso. Ela também olhava para ele com maldade e com ódio. Ela tinha seus próprios sonhos dourados, seus planos, suas ideias, e sabia perfeitamente no que estava pensando o marido. Sabia que seria o primeiro a avançar no que ela teria ganho. É bom sonhar por conta dos outros, dizia o olhar dela. Não, você não conseguirá. O marido compreendeu seu olhar, o ódio ferveu-lhe no peito, e para decepcionar sua mulher e fazer-lhe mal, olhou rápido na 4ª página do jornal e anunciou solene. Série 9499, bilhete 46. Não, 26. A esperança e o ódio desapareceram ambos e de repente, no mesmo instante. Ivan Dmitrichek e sua mulher acharam os aposentos escuros, pequenos e abafados, e o jantar que tinham acabado de comer, pesado e insosso, e as noites longas e enfadonhas. Só o diabo sabe, disse Ivan Dmitrichek, começando a implicar. Por todo lado que eu pise, só há papéis, migalhas, casquinhas, sei lá. Será que nunca varreram esses quartos? Terei de ir embora de casa, o diabo que me carregue. Vou sair e me enforcar na primeira árvore. Anton Chekhov nasceu em 29 de janeiro de 1860, em Taganrog, na Rússia. Além de escritor, também era médico. O autor ficou conhecido não só por suas narrativas, mas também por seus textos dramáticos. Visite o site www.fantasticavirtual. Trabalho de texto neural, Marcelo Ronchi.